Bom, uma boa tarde para todo mundo. Essa é a disciplina de seminários do PPGFA 2025/1. Hoje a gente conta com a presença do pesquisador Laerte Andrade, do Laboratório Nacional de Astrofísica. Laerte, fique à vontade, você tem 1 hora, 50 minutos a 1 hora para dar o seu seminário, e a gente geralmente faz as perguntas no final mesmo, tá? Caso apareça alguma pergunta mais, vamos falar, crítica ao longo do seminário, aí eu te aviso, se você quiser responder na hora ou depois, fica à vontade, tá? Tá certo. Muito Obrigado pela sua presença. Então, obrigado, Emilson, pelo convite, a todos os presentes, participantes. Então, meu nome é Laerte Andrade, né? Eu trabalho como pesquisador pós-doc no Laboratório Nacional de Astrofísica. E, enfim, eu vou falar hoje um pouco sobre o que eu trabalho lá e sobre como é o laboratório, né, para que ele serve, o que ele coordena e como que vocês podem, inclusive, utilizar, se for interesse de vocês no futuro, assim, né? Então, deixa eu passar aqui. Então, um breve resumo do que eu vou falar. Vou fazer uma introdução rápida sobre o objetivo principal da astrofísica, que é estudar o espectro eletromagnético, né? Depois eu vou falar um pouco sobre os telescópios espaciais, que são cada vez mais utilizados, e aí eu vou falar mais do LNA em si e dos telescópios em solo que ele coordena, e quais são os telescópios que a gente tem atualmente para uso, né, a instrumentação disponível, e o que vem por aí no futuro próximo para ser utilizado lá, né? E, por fim, eu vou falar brevemente como que vocês podem fazer pedidos de tempo para os telescópios e tal, e também levar a turma de treinamento de alunos para fazer pedidos e tudo mais, né? Então, ok? Então, tá. Então, como eu disse, começar do básico, que é o espectro eletromagnético, que é o laboratório real da astrofísica, né? Na física, a gente pode fazer a gente tem os laboratórios em solo para estudar, seja matéria condensada, física de estado sólido, que seja, mas se a gente quer observar, quer tratar de objetos celestes, né, estrelas, planetas, galáxias, aglomerados de estrelas, aglomerados de galáxias, a gente não tem acesso real, palpável a essas coisas. A única coisa que a gente tem é a luz que a gente recebe delas, né? Então, a gente tem que trabalhar com isso que a gente tem para tentar descobrir as coisas que a gente sabe sobre todos esses objetos. E durante a maior parte da história da humanidade, nós trabalhamos com esses comprimentos de onda aqui, que são os comprimentos de onda visíveis, que é o que vai mais ou menos do azul, de 400 nanômetros, 4.000 angstroms, até 7.000, 7.500 angstroms, 750 nanômetros, que é o vermelho. Então, assim, e por que isso? Eu vou mostrar no slide seguinte que tem uma razão bem óbvia, assim, né? Mas também não é só porque é essa faixa que a gente observa, que é o olho humano, ele observa, mas o olho humano ele também observa nessa faixa por uma razão evolutiva, que tem a ver com a formação da Terra, com a estrela que a Terra orbita e tal. Então, mas fora isso, nós temos diversos outros comprimentos de ondas, diversas outras faixas de energia observáveis, né, que vão passando primeiro para comprimentos de onda maiores. A gente tem o infravermelho, que é o calor, mais ou menos, e as microondas, e também as ondas de rádio. E, por outro lado, aumentando a energia, nós temos o ultravioleta, os raios X e os raios gama. Então, passar para frente. Assim. E o que acontece? Quando a gente vai fazer observações astronômicas, a faixa de comprimento de onda que mais ou menos chega na superfície da Terra é a faixa do óptico. Então, nós não... só mexer isso aqui. Tá. Na faixa do óptico, a gente recebe toda a energia proveniente do espaço, que chega nessa faixa. Agora, e até o infravermelho próximo aqui, mais ou menos.
Agora, se a gente quer comprimentos de onda de energia maior, a gente só consegue ter acesso no espaço. E essa é a principal vantagem de você colocar telescópios no espaço, é você poder observar esses outros comprimentos de onda, ter acesso a outras físicas que a gente não tem acesso a partir da Terra. E também para comprimentos de ondas maiores é a mesma coisa. A gente tem o infravermelho, o micro-ondas e rádio. Na faixa do rádio, nós também temos uma boa faixa que a gente consegue observar de solo, então por isso que nós temos as antenas tal colocadas, e tem os vários conjuntos de antenas, tipo o ALMA, que fica no deserto do Atacama, né, no Chile e tal, também tem outras antenas menores espalhadas pelo mundo inteiro. No Brasil tem várias, né, tem algumas mais conhecidas, como a que fica em São Paulo, em Atibaia, no Mackenzie e tal, mas tem vários outros. Então, a principal vantagem de você poder fazer observações no espaço é ter acesso a toda essa outra faixa de comprimentos de onda que você não tem acesso em solo. E fora isso, mesmo no visível, nós temos uma outra coisa que causa bastante ruído nos dados, que é a própria atmosfera da Terra. Ela causa cintilações na imagem que você observa, que também você no espaço você já não vai ter isso diretamente. Então, isso existem técnicas que a gente aplica em telescópios de solo que reduzem e muito esses problemas, assim, principalmente ótica adaptativa. Tem um pessoal na própria UTF-PR que trabalha bastante com isso. Então, eu não vou tocar muito nesse assunto nessa palestra hoje. Então, passar para frente aqui. Aí, então, do ponto de vista de técnicas que a gente observa no espaço, a gente tem existem várias, né, mas tem duas principais que são sempre muito utilizadas e que geram muitos resultados, dão muitos resultados físicos, você consegue descobrir coisas novas a respeito dos objetos, que é a fotometria, que é você escolher fazer observações em determinadas faixas de comprimento de onda. Por exemplo, esses aqui são filtros que você coloca na frente da sua câmera e tal, antes de fazer observação, na frente do seu CCD, que você pode observar a faixa. Esses filtros são chamados de filtro Johnson-Cousins, eles são historicamente os mais antigos, mais utilizados, e você, na maior parte dos telescópios de solo, você tem esses filtros aqui, mas eles não são necessariamente os mais utilizados hoje, mas eles ainda são muito importantes, principalmente para você fazer calibrações entre dados antigos e dados novos. Então, você vê que tem o principal são essas faixas no B, no V e no R, né, que você tem mais ou menos o B o azul, o V o visível e o R o vermelho. E aí tem uma faixa que você pode observar do ultravioleta próximo e também do infravermelho próximo. Isso aqui a gente já mais ou menos está dividindo a luz que a gente observa em vários pedaços, assim, mas uma forma ainda mais discreta de você fazer essa divisão é observar usando um espectrógrafo, que é como o princípio do prisma, né? Você divide a luz realmente em todos os comprimentos de onda dela. E aqui tem um caso específico, que é um espectro de uma estrela que a gente chama de uma estrela quente, que é uma estrela que todas as estrelas são quentes, obviamente, mas essa estrela ela é muito mais quente que o Sol. Assim, ela é uma estrela que a gente chama de tipo B, que é uma estrela muito maior do que o Sol, ela vive bem menos e ela é muito mais brilhante, e então ela tem um espectro que é mais ou menos assim, que você tem uma intensidade de energia muito maior no azul do que no vermelho. Então, se você olha uma estrela desse tipo no céu, ela tende a ter uma aparência mais azul do que vermelha. E a mesma coisa, se você observar uma estrela mais fria, ela vai tender a ser mais vermelha do que o Sol.
o Sol é uma estrela que você observaria como branca, mais ou menos, né, no céu, um pontinho branco, assim. Também por razões evolutivas, a gente já está acostumado, a gente foi feito para observar melhor nessa faixa mesmo. E uma outra técnica que a gente utiliza bastante, principalmente astrônomos brasileiros, né, é fazer observação da polarimetria da luz, que é você observar como que a orientação das ondas eletromagnéticas ela vai ser alterada quando esses objetos eles interagem com alguns outros objetos que estão no caminho dele, por exemplo, poeira estelar, ou se não, pode ser que uma estrela tenha um campo magnético muito forte, que causa uma certa alteração, e isso te dá acesso de novo, a novas físicas, assim, a novos elementos que permitem você estudar melhor aquele tipo de objeto, aquelas estrelas, aquelas galáxias, que você não conseguiria fazendo só a partir da luz fotométrica ou só a partir do espectro dela. Então, vou continuar. Então, eu só vou falar rapidamente, porque isso vai ser importante um pouco mais para frente, que é de alguns satélites espaciais que nós utilizamos, que o Brasil participou também, e que eles estão muito importantes para fazer observações fotométricas. E aí vem a terceira vantagem do telescópio espacial, que em relação ao telescópio terrestre, que essa também é super óbvia, que é o fato de ele poder observar o alvo que você está fazendo por longos períodos ininterruptos. Você pode apontar para um determinado objeto e ficar meses ou até anos observando aquele mesmo objeto, que é algo que na Terra não dá para fazer, porque a Terra está girando. Então, no máximo, você vai poder observar ele durante uma noite inteira, e aí você vai ter que parar de observar e continuar na noite seguinte. E mesmo assim, a Terra também está se deslocando ao redor do Sol, então vai ter determinadas épocas do ano que aquele seu alvo não vai estar visível. Então, os telescópios espaciais, dependendo da posição onde eles são colocados, da forma como eles entram em órbita, ou se eles ficam em determinadas posições diferentes, eles podem observar objetos por longuíssimos períodos de tempo. Um dos primeiros que fez isso foi esse satélite Corot, que é um satélite francês, mas que teve grande participação brasileira, e ele operou de 2007 a 2012, e ele foi um dos satélites pioneiros para fazer detecção de exoplanetas, planetas ao redor de outras estrelas. Por quê? Porque ele conseguia observar curvas de luz de estrelas durante períodos de meses, assim, que até então não era muito comum de você fazer. E aí, fazendo essa observação durante meses, você consegue observar, por exemplo, o trânsito de um planeta passando na frente daquela estrela. Eu vou falar de um caso específico mais para frente, então não vou entrar muito em detalhes agora. Mas aí, então, esse satélite foi o primeiro, né? Então, aqui tem só um exemplo de uma curva de luz, que foi de um trabalho que eu fiz há bastante tempo também já, usando uma curva de luz do Corot, e que ela permitiu justamente, como a gente fez observação da intensidade da luz durante um período muito grande de tempo, a gente pôde identificar diversas ocorrências de episódios de ejeção de matéria nessa estrela que seriam impossíveis de você observar de outra forma. Então, aqui a gente tem a curva de luz, né? Aqui tem um que a gente chama de um outburst bem grande, que ocorreu dessa região C para a região D, e fazendo depois a análise de transformada de Fourier de cada uma dessas regiões, a gente consegue obter informações das frequências diferentes de pulsação da estrela, que te dão informações sobre a estrutura interna dessa estrela que você não conseguiria descobrir de outra forma. Então, isso é outra aplicação, outra coisa que os telescópios espaciais permitiram fazer, que os telescópios de solo não conseguiam. Então, um outro satélite que foi ficou muito famoso, porque ele foi um satélite que descobriu mais de 4.000 exoplanetas, foi o satélite Kepler,
ele operou originalmente de 2009 até 2013, mas ele tinha 4 giroscópios que serviam para manter a orientação dele precisa no céu, né? Ele já tinha 4 porque cada um permitia que você mantivesse numa das coordenadas, né, celestes, e ele já tinha um a mais que era para ser redundante. Mas aí 2 falharam e eles precisaram recriar todo o sistema de orientação dele com base em apenas 2 giroscópios e conseguiram refazer, tornar ele operacional de novo. Só que a diferença é que ele operou durante 4 anos ininterruptamente olhando só uma região do céu, então a gente tem uma região que ele observou 4 anos direto e tem muitos dados a respeito dessa região, e depois ele passou a cada 30 dias olhar para direções diferentes no céu, porque ele não tinha condições de se manter observando para uma mesma região só, né? E aí, por fim, esse é o satélite operacional desse tipo que está sendo mais utilizado hoje em dia, é o satélite TESS. E ele foi lançado em 2018 e ainda está funcionando. E a grande vantagem dele em relação ao Corot e ao Kepler é que ele tem câmeras de um campo de visão muito, muito largo. Então, ele consegue, num período de 2 anos, observar toda a esfera celeste. Aqui é mais ou menos um modelo do tipo de observação que ele faz, né? Ele observa a cada mais ou menos 27 dias uma cunha dessas no céu, né? E aí, depois de 27 dias, ele gira um pouco e observa uma outra cunha. E aí ele vai girando, então em 12 meses, em 13 setores, ele consegue observar um hemisfério inteiro. Aí ele vira para o hemisfério oposto, hemisfério sul, por exemplo, e faz mais 13 observações nesse campo. E aí, com isso, ele consegue, em 2 anos, observar a esfera celeste inteira. Então, existem novos telescópios que vão ser lançados no futuro, né, como o satélite Plato, que também vai ter uma observação parecida com o TESS, e também vai ser para o futuro, esses campos largos vão sendo cada vez mais úteis, porque eles permitem que você detecte coisas que estão acontecendo em todas as regiões do céu, né? Não só em regiões muito específicas. Então, agora eu vou falar um pouco do LNA, né? Do Laboratório Nacional de Astrofísica, que ele não trabalha diretamente com telescópios espaciais, mas, como a gente vai ver, os telescópios de solo, eles trabalham conjuntamente com os telescópios espaciais. E eles continuam sendo muito úteis para você fazer diversos tipos de ciência, inclusive os telescópios de solo, eles são muito maiores que os telescópios que a gente tem no espaço, né? Mesmo esses grandes que a gente tem hoje em dia, o James Webb e tal, tem telescópios de solo que são maiores, e os novos, da nova geração que vão vir por aí, vão ser ainda maiores. Então, o LNA, ele é uma unidade do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e ele foi criado em 1985. Mas antes disso, o Observatório do Pico dos Dias, que é o que eu vou falar mais adiante, ele foi estabelecido 5 anos antes disso. Ele está fazendo agora, acabou de fazer, semana passada, 45 anos, e o LNA fez 40 anos, né? E o objetivo principal do LNA é, como está escrito aí, planejar, desenvolver, promover, operar e coordenar os meios e a infraestrutura para fomentar de forma cooperada a astronomia observacional brasileira. Então, em termos de telescópios, o LNA ele opera e ele é proprietário de vamos ver, principalmente 3 telescópios no exterior e um sítio no Brasil que contém uma grande quantidade de telescópios menores, né? Então, os maiores telescópios que o LNA opera são os chamados Gemini Norte e Gemini Sul, que são 2 telescópios iguais
que ficam um no Havaí e um no Cerro Pachón, no Chile. E também tem um telescópio de 4 metros, que é metade do espelho. Quando eu falo 8 metros, eu estou falando sempre do diâmetro do espelho principal refletor do telescópio. Então, o Gemini ele tem 8 metros, o SOAR tem 4 metros. Além disso, tem o Observatório do Pico dos Dias, que tem uma série de telescópios, e ele tem o maior deles, tem 1,6 metros de diâmetro, o espelho. Então, eles estão localizados, então, como eu disse, o Gemini Norte no Havaí, o Gemini Sul no Chile, o SOAR também, e o Observatório do Pico dos Dias, ele está numa cidade em cima de um morro que chama Pico dos Dias, que fica no município de Brasópolis e que é perto da cidade de Itajubá, que é onde fica a sede do LNA. Então, falando brevemente então do satélite Gemini, ele é um satélite que o Brasil ele tem participação da ordem de 2,3%. Então, de todo o tempo disponível durante o ano para observação com ele, tem um tempo de, no mínimo, 2,3%, que é imediatamente alocado para o Brasil. E aí o Brasil ele faz uma seleção de projetos que são enviados 2 vezes por ano, e tem também uma forma de você fazer esses pedidos continuamente no Gemini, né? Porque para casos especiais que você precisa e tal. E 2,3% são alocados para instituições brasileiras, pesquisadores brasileiros que estejam interessados em utilizar. E, como eu disse, o Gemini Norte e o Sul, eles têm, por causa da capacidade de coleta de fótons, né, pelo fato de ter 8 metros, ele pode ter ele tem já essas técnicas de ótica adaptativa bem desenvolvidas. Por exemplo, essa coisa de você apontar um laser para o céu para poder fazer a melhora da qualidade da sua imagem a partir disso, né? E com isso você consegue imagens com Gemini que são bem melhores do que imagens que você observa, por exemplo, com o Hubble, com o telescópio Hubble. Então, aí fora esse tem o telescópio SOAR, que é o telescópio de 4 metros, e que o Brasil tem uma participação muito maior, da ordem de 31% no mínimo. Então, ele também, você faz pedidos de tempo 2 vezes por ano, e também tem um tempo que você pode pedir de forma emergencial, tempo durante o ano inteiro, dependendo do que você queira observar. E ele também, ultimamente, ele tem sido junto com o Gemini, um dos principais telescópios que os pesquisadores brasileiros utilizam, né? E a instrumentação atualmente disponível no SOAR permite você fazer diversos tipos de observações, desde de fotometria, utilizando até ótica adaptativa, né? Tem esse módulo esse instrumento que chama SAM, que tem um módulo de ótica adaptativa que você pode utilizar para fazer observações. Tem um espectrógrafo e é um instrumento que faz tanto a fotometria, imageamento, quanto espectroscopia, que chama Goodman, que é um espectrógrafo super bem utilizado. E outros tem um espectrógrafo de campo integral, que ele é feito para você fazer observações de espectros em diversos pontos da imagem ao mesmo tempo, simultaneamente, e também câmeras no infravermelho, tanto para fazer espectroscopia quanto imageamento, né? Então, tudo isso você pode pedir para operar, para fazer pedidos de tempo, para usar esses instrumentos, dependendo da sua ciência. E esse é um novo espectrógrafo de alta resolução que foi construído no próprio LNA, né? Deixa eu só voltar aqui também para dizer que esse instrumento CIFS aqui, que é um instrumento de espectrógrafo de campo integral, ele também foi um instrumento que foi construído inteiramente na própria sede do LNA, em Itajubá, né? O pessoal, os engenheiros técnicos do LNA, junto com os pesquisadores, que desenvolveram toda a tecnologia de fibra ótica necessária para utilizar.
E isso é super importante para o Brasil poder ter esse know-how de como fazer esse tipo de instrumento, né? E, inclusive, esse é um outro caso que já está nos finalmente, que é esse espectrógrafo de alta resolução, que já teve a primeira luz. Quando a gente fala primeira luz, quer dizer que ele já foi colocado no telescópio e já foi feita uma imagem com aquele telescópio observando o céu, né? Então, com esse instrumento observando o céu. Então, ele é um espectrógrafo que a gente chama de espectrógrafo Fecheli, que a grande vantagem dele é que ele consegue observar todo o comprimento de onda óptico, desde o azul, 4.000 angstroms, até o infravermelho próximo ali, 8.000, 9.000 angstroms, de uma só vez. Então, ele, com uma única imagem, uma única tomada de dados, você já tem toda a faixa espectral com uma resolução muito alta que te permite fazer análise de composição química das estrelas, ver a velocidade radial dessas estrelas, várias outras coisas. Então, continuando aqui, então esse instrumento ele já está em processo de comissionamento, né, e ele deve começar a operar, no mais tardar, no final do ano, começo do ano que vem, e vai estar disponível para a comunidade astronômica brasileira. E esse é o espectro do Sol, que foi obtido com o Stellies, né, que foi aquela primeira luz que eu comentei, e que, de fato, você consegue ver que isso aqui é uma faixa bem pequena, né, do que ele observou de uma única vez, que está mais ou menos de 5.500 angstroms até 6.000 não, está aqui, vai desde 5.000 até 6.800, né, porque está subindo assim para cima, e aqui assim. Então, essa faixa vai de 5.000 angstroms até 7.000 angstroms, que é uma faixa pequena do visível, mas ele consegue observar mais que isso, e dá para ver como dá para anotar todas as linhas dos elementos químicos que tem no Sol, você consegue definir eles muito bem, e espera-se que você consiga reproduzir isso para outros objetos físicos, astrofísicos, no futuro próximo. Então, agora eu vou falar, então, do principal da palestra de hoje, que é o Observatório do Pico dos Dias, né? Que é um observatório que fica em Minas Gerais. E ele é o observatório que ele foi responsável, historicamente, pela formação de grande parte da comunidade astronômica brasileira no final do século passado, né? Nas décadas de 80, 90, praticamente todos os astrônomos se formaram utilizando dados que vieram desses telescópios. Então, como eu disse, ele está localizado na região aqui do sul de Minas, né? E fica perto aqui do Pico dos Dias, sede da LNA. Então, e a questão que muita gente se coloca é por que ele foi escolhido nesse lugar específico, né? A questão é que precisava ser, a princípio, um lugar que fosse, primeiro, alto, para você poder já passar da primeira camada de inversão atmosférica, que forma muitas nuvens e tal, e também precisava ser muito próximo da onde os astrônomos estavam, porque na década de 80 você não tinha como fazer observação remota, não tinha computadores, não tinha internet, nada, então a única maneira de você fazer observação era se deslocar fisicamente até o local onde você ia fazer as tomadas de dados, né? E isso tinha que ser um lugar perto de São Paulo e do Rio de Janeiro, que concentravam, na época, a maioria dos astrônomos, né? Então, acabou-se que se escolheu esse lugar no Pico dos Dias, tinha um outro lugar que era interessante também na Serra da Piedade, foram vistos vários lugares por aqui, mas, no fim das contas, ficou aqui, que é um lugar bem próximo, tanto do Rio quanto de São Paulo, então era bem conveniente. Então, isso aqui é só para mostrar que é um lugar que, mesmo sem utilizar telescópios, você consegue fazer imagens muito interessantes, né? Essa aqui foi feita em 1997, com uma câmera analógica normal, uma observação do cometa Hale-Bopp, que foi um dos cometas mais vistosos que a gente teve no século passado, né, para ser observado.
E agora, no final do ano passado, em 1º de outubro, conseguiu fazer essa foto do cometa C 2023. Isso não foi utilizando telescópio nenhum, foram feitas lá no sítio do APD, né, no Observatório do Pico dos Dias, mas com câmeras comuns. Então, esse é o sítio do APD, né? Aqui ele está num dia que é um dia que a gente chama de portas abertas, que é um dia que é uma vez por ano você tem um evento que é aberto ao público, onde todo mundo pode ir conhecer os telescópios, os instrumentos e fazer observação no começo da noite, né? Então, vou falar mais ou menos rapidamente dos telescópios que a gente tem aqui. Então, tem um telescópio que é um telescópio para monitoramento de lixo espacial, né? Que foi um telescópio que foi o último telescópio que foi colocado atualmente lá no sítio, e ele é operado pela Agência Espacial Russa, Roscosmos. Então, ele é um telescópio que tem um diâmetro de 75 centímetros e alguns outros telescópios menores ao redor aqui, né? Então, ele faz basicamente fotometria e quem controla ele é a Agência Espacial Russa, com funcionários brasileiros que trabalham lá no LNA, né? E aí tem um outro telescópio menorzinho, que é esse telescópio de 40 centímetros, que o pessoal chamou o Robo 40 ou Quarentinha, tem várias formas de você mandar. E ele é um telescópio totalmente automatizado, você não precisa instalar para fazer as observações, e a grande vantagem dele é que ele tem um campo de visão de 30 minutos de arco, que comparado com os outros telescópios é muito grande. Em geral, mesmo utilizando redutores focais, essas coisas, a gente chega em campos da ordem de 11 minutos de arco, né? Então, esse tem um de 30, ele é bom para você observar grandes áreas do céu de uma única vez, mas é um telescópio relativamente, é o menor telescópio desses disponíveis lá, ele tem somente 40 centímetros, que é esse daqui. Aí tem esse telescópio, que é um telescópio que é do IAG, né, que é o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, mas que ele foi montado lá no APD justamente para poder ser utilizado com maior eficiência, né? E ele foi instalado em 1992, e ele também é um telescópio que já está, o processo de utilização remota dele já está bem avançado, você pode fazer quase tudo remotamente, não precisa ir no APD para fazer as observações, e ele é utilizado principalmente para fotometria e polarimetria. E é esse telescópio aqui, né? Inclusive, acho que essa foto foi tirada com uma turma que deve ter até gente aqui na palestra que deve aparecer aqui nessa foto. Então, telescópio ZEISS, esse é o telescópio mais antigo que o sítio tem lá, né? E ele foi trocado na década de 60 por café com a Alemanha Oriental, com a empresa ZEISS, que na época era dividida entre ZEISS da Alemanha Oriental e ZEISS da Alemanha Ocidental. E ele ficou muito tempo encaixotado, né? Primeiro no Rio de Janeiro, depois foi para Brasópolis, né? E, aliás, o Brasil trocou café por 2 telescópios desse, um foi para o Rio Grande do Sul, ele chegou a ser montado lá, né? Agora ele está um pouco abandonado, e o outro foi parar no APD, e ele só foi montado lá em 1983. E ele é utilizado para fotometria e espectroscopia. E ele também tem, assim, o grande diferencial dele em relação aos outros é que ele não é nada automatizado, toda a parte de apontamento do telescópio você tem que fazer literalmente na mão, você tem que subir no telescópio e apontar ele para a posição que você quer, então ele não pode ser utilizado remotamente de maneira alguma. A instrumentação que vai nele é uma instrumentação moderna, são as mesmas câmeras CCDs que você utiliza nos outros telescópios, mas você não tem como operar ele de maneira remota de maneira alguma.
o que não impede de você fazer ciência muito boa com eles. Então, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo justamente de um trabalho que a gente fez utilizando esse telescópio ZEISS aqui, né? Então, que foi descobrir um terceiro planeta orbitando um sistema estelar onde já era conhecido um planeta anteriormente. Então, o que se notou, a maneira como isso foi feita foi o seguinte, começou-se a notar do planeta que já tinha, assim, esse sistema ele tinha um planeta já descoberto, né? E que eu vou mostrar aqui essa imagem aqui. Esse aqui é a estrela onde está o planeta orbitando, e de vez em quando, como eu disse no começo da palestra, o planeta ele passa na frente dessa estrela e ele gera o que a gente chama de uma ocultação, né, ou um trânsito exoplanetário, onde a quantidade de luz que você recebe dessa estrela ela diminui. Então, isso você consegue observar utilizando os telescópios. Então, mas o que estava sendo notado era que, e a partir disso, você faz uma previsão do período orbital desse planeta, né? E você consegue prever quando que vão acontecer os outros trânsitos planetários. Mas o que acontecia é que esses trânsitos planetários desse planeta específico, eles estavam variando de uma maneira que não estava sendo muito óbvia, assim. E ele tem um período orbital que já é meio longo, assim, então ele só dá para observar uma vez por ano, alguma coisa assim, mesmo com telescópios espaciais, é difícil de observar esse trânsito, né? Mas aí calhou de ter uma observação que era possível de ser observada lá no APD, e nessa noite, o único telescópio que estava disponível era o telescópio ZEISS. Então, a gente subiu lá e utilizou o telescópio ZEISS para fazer essa observação. Então, aqui, como que a gente faz? A gente fez observações desse campo aqui, né, que é um campo de 6 minutos de arco, mais ou menos, e que contém essa estrela principal, que é a estrela-alvo que a gente está querendo, e uma estrela de comparação muito parecida com ela. Tem essa outra estrela, que ela é bem brilhante, seria também útil para fazer a calibração, mas com o tempo de exposição que a gente estava fazendo, ela estava saturando na CCD, ou seja, ela estava tendo um número de contagens maior do que a capacidade de contagens da CCD específica que a gente estava utilizando. Então, não tinha como utilizar os valores para essa estrela. Então, a gente usou só desse daqui. Então, aqui o que eu estou mostrando é a curva de luz em cima da estrela-alvo, que tem o planeta, né? E aqui a da estrela de comparação. E o que a gente faz é o que a gente chama de fotometria diferencial, que é comparar a variação da curva de luz da estrela-alvo com a variação dessa estrela de comparação. E aí a gente tem esse resultado aqui. E com isso a gente consegue visualizar muito bem o trânsito aqui do planeta ao redor a passagem do planeta na frente da estrela, né? Então, isso aqui já foi diferente do que a gente estava esperando, porque a previsão para aquela noite era que o trânsito fosse começar mais ou menos lá pelo meio da madrugada, 1h, mas como a gente começou a fazer as observações desde o começo da noite, a gente viu que o trânsito começou já logo depois das 9, 10 da noite, ele já tinha começado a acontecer. Então, com esses dados, a gente pôde plotar esse ponto aqui então, deixa eu falar aqui. Aqui, então, a gente tem as diversas vezes que esse trânsito foi observado, com diversos telescópios espaciais de solo e tal, em função do tempo. E esse ponto amarelo foi o ponto que a gente observou com os AIS. E a partir desse ponto, a gente conseguiu fazer um ajuste de uma variação da órbita que é compatível com a presença de um planeta externo a esse planeta que a gente está observando. Isso
fez com que a gente provasse que existe um terceiro planeta, um segundo planeta orbitando aquela estrela. E que é esse caso aqui. Então, esse é o modelo final, né? Então, a gente tem aqui em relação à estrela aqui, tem esse planeta que é o que a gente observou o trânsito, e aí, a partir dos dados de trânsito desse planeta, a gente conseguiu prever que existe um outro planeta aqui mais distante desse, né? Que é esse. E depois a gente usa também dados de velocidade radial para definir a massa do planeta e tal, mas isso já foi um passo seguinte, né? E uma outra corroboração boa que a gente teve de que esse planeta de fato ele existe foi que esse ano um daqueles satélites, um daqueles telescópios espaciais que eu mostrei, que é o TESS, ele fez uma nova observação desse mesmo trânsito. E aí o que a gente fez foi só plotar o nosso modelo com onde a gente estava prevendo que o trânsito fosse ocorrer em cima dos dados desses dados novos. E aí deu certinho. Ó. Esse aqui, a linha, os pontos pretos são a observação do satélite TESS, e a linha verde é a nossa previsão de trânsito com base nos dados que a gente observou com o telescópio ZEISS no ano retrasado, que a gente publicou o ano passado. Então, isso é mais um indício fortíssimo de que, quer dizer, esse planeta, ele de fato ele existe, está ali. Então, e isso foi feito utilizando esse telescópio que é super antigo, da década de 60, foi trocado por café e que é todo manual, e dá para fazer, então, trabalhos muito bons com ele, né? E, por fim, tem o telescópio principal do OPD, que é o telescópio Perkin-Elmer, de 1,60 m, e que é o telescópio original para o qual o Pico, o Observatório do Pico dos Dias foi construído, né? Então, ele tem um espelho primário de 1,60 m, e ele é utilizado tanto para fazer fotometria, quanto espectroscopia, quanto polarimetria. E o que acontece? Ele, desde que ele foi montado, ele já dezenas de instrumentos já passaram por ele, né? Isso é mais ou menos como os instrumentos que estavam disponíveis até o ano retrasado. Assim. Então, os instrumentos mais novos, mais antigos, e aí você podia usar uma câmera de um certo tipo, de um outro tipo. Aqui tem onde que você pode pôr esses instrumentos nos outros telescópios também, né? Você pode usar redutor focal, expansor focal, módulo de polarimetria, tarará. O ponto você tinha 58 combinações instrumentais, e isso estava sendo muito pouco assim, útil para você poder gerar publicações e nova ciência a partir do telescópio, né? Por quê? Porque cada uma dessas combinações você tinha que fazer a redução de dados de uma maneira diferente, tudo. Então, em geral, quem já sabia fazer, conseguia fazer direto, e aí também trocar essa instrumentação gera muito problema para os técnicos diurnos e noturnos, dá uma série de problemas que não... Então, o ponto é que estava muito complicado, então eles resolveram, aqui só mostrando mais ou menos como que foi variando o número de publicações com dados do LNA, né, em função do tempo. Até no começo do século, a maior parte das publicações vinham do OPD, né, porque ainda não estavam em operação o SOAR e o Gemini, mas com o passar do tempo, o Gemini e o SOAR foram ganhando importância e o OPD foi perdendo importância, né? Então, para voltar o OPD a ter uma importância maior no número de publicações que a gente gera com dados do LNA, né, decidiu-se que iria se reduzir drasticamente o número de opções de instrumentação. Então, a gente ficou só com o espectrógrafo QD, que é um espectrógrafo que ele já veio, é um espectrógrafo original e que tem uma sala própria que não dá para desmontar de fato, e a Spark 4. Mas o mesmo espectrógrafo QD, a Spark 4 eu vou falar bastante daqui a pouco, então, por enquanto, só vou falar mais ou menos aqui do espectrógrafo QD, que ele é um espectrógrafo que ele observa com resoluções bem altas, assim como eu mostrei lá
instrumento do SOAR, né? do Stellis, só que ele só faz uma faixinha de comprimento de onda por vez. Então, a ideia melhor que eu vou falar rapidamente no futuro é fazer fazer um instrumento igual ao que está sendo colocado no SOAR agora, e que vai chamar E-Sharp. Ele já está em construção, já está em processo de manufatura lá no próprio LNA. Então, ele vai ser utilizado no lugar do CUDE. Então, vai ser um telescópio Echelle de alta resolução, igualzinho que tem no SOAR. E esse CUDE também, a ideia no futuro próximo, deve ser aposentado. E a Spark 4, ele é atualmente o instrumento padrão do telescópio de 1,60 m. Quais são as vantagens principais da Spark 4? A Spark 4 ela tem 4 câmeras que observa em 4 comprimentos de onda, em 4 filtros fotométricos ao mesmo tempo, né? Ela faz bandas G, R e Z, que são mais ou menos, não são, deixa eu passar aqui. Então, no começo da palestra eu mostrei aqueles filtros de Johnson-Cousins, né, que são esses que estão com a linha cheia aqui, né? Então, os filtros U, G, R, I e Z, eles são outro tipo de filtro que mais ou menos pegam a mesma faixa de comprimento de ondas, mas eles têm uma transmissão, que é uma curva de transmissão, que é muito mais eficiente do que a dos filtros Johnson e Cousins. Então, por isso que preferiu-se utilizar eles, ao invés dos filtros clássicos que são utilizados. Então, nós temos esses filtros G, R e Z, né? Cada uma das câmeras da Spark 4 foi feita para utilizar uma dessas bandas. Não é exatamente filtro, porque não é um filtro que você coloca na frente da câmera, no caso, né? São dicróicos que separam a luz branca que chega do telescópio em 2 feixes e depois em outros 2 feixes. Mas aí também não daria tempo de eu falar agora a respeito. Mas aí, então, você consegue fazer imagens em 4 cores de vários objetos. Essa é do planeta Saturno, que a gente fez logo nas fases iniciais de operação da Spark 4, e que você já consegue notar algumas diferenças aqui de estrutura entre as 4 e tal, mas também não dá tempo de eu falar muito a respeito disso agora. E outra coisa também que dá para fazer é você fazer os trânsitos planetários em 4 comprimentos de onda, né? Que antes, em 4 faixas de filtros, que antes não dava para fazer. Então, esse é um trânsito de um planeta que é um Júpiter quente, que está observando essa estrela Catar 2, e que ele foi feito com o instrumento Spark 4 em 4 comprimentos de onda, em 4 canais, né? G, R, I e Z. E aí você consegue notar, além de ter a informação simultânea, né? Você consegue notar diferenças na forma do trânsito relativas a cada uma das cores que você está observando. Dá para ver que quanto mais vai chegando para o vermelho, né, que o G é mais ou menos o azul, R já mais para o visível, tal, o I já é vermelho, começo do infravermelho, e Z já é bem infravermelho próximo. Então, quanto mais para o infravermelho vai indo, mais parecendo uma caixa o trânsito vai ficando. Isso tem a ver com o escurecimento de limbo da estrela em relação ao planeta que está passando na frente dele. Então, e também dá para notar informações diferentes sobre as manchas estelares que o planeta está passando na frente e tal. Então, tem várias informações adicionais que a Spark 4 permite fazer, que antes não dava para fazer, porque você não estava fazendo essas observações simultâneas. Então, vou passar aqui. E toda a Spark 4 ela foi desenvolvida em conjunto pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, né, o INPE, e o LNA. Então, todo o instrumento foi construído no próprio LNA também. Então, todo o know-how tecnológico dele foi feito assim. Inclusive, não só do hardware, né, mas também do software. Toda a parte de sistema de controle das partes móveis do instrumento, a parte de aquisição das imagens
do instrumento. E a parte da interface gráfica foi tudo desenvolvido por técnicos, por pesquisadores, por bolsistas do próprio LNA, ou do INPE, né? Do INPE e do LNA, ou às vezes dos dois. Então, aí o comissionamento do telescópio ele foi feito, do instrumento foi feito durante 2022, 2023. Em 2023 foi feita também a verificação de ciência, que foi feita uma primeira etapa para os astrônomos foram convidados a fazer pedidos de projetos que fossem utilizar. Então, teve diversos casos científicos interessantes que foram feitos nessa primeira etapa e que já deu para fazer uma primeira avaliação de se o instrumento estava funcionando bem e tal, e ver se ele seria útil para determinados tipos de observação ou não. E aí, desde o primeiro semestre de 2024, ele está disponibilizado para uso de qualquer astrônomo, usando as regras de distribuição de tempo do Observatório do Pico dos Dias. Aí, então, vou falar também agora brevemente do que vem por aí, né, para o LNA. Então, o principal é você poder incentivar primeiro observações remotas, né? Também ciência cidadã, que é colocar a comunidade para fazer observações que sejam úteis cientificamente, e fazer também formação científica avançada por meio de estágios técnicos. Então, isso aqui é um modelo de como vai ficar o APD depois da instalação dos novos telescópios, né? Os telescópios originais são esse aqui, o maior, 1,60 m. Esse aqui é o ZEISS, que é aquele todo manual que eu falei. Aí esse aqui é o do IAG, que são os três principais. E aí tem o pequenininho, o robótico 40, e aquele da Agência Espacial Russa, né? Aí, fora isso, vai ter um telescópio solar do INPE, do Instituto de Pesquisas Espaciais de São José, de 50 centímetros, que já está pronto, e ele precisa só fazer a cúpula para ser colocado. Também vai ter um telescópio de 80 centímetros, que também já está encaixotado lá, já está pronto para ser colocado. Um outro telescópio de 80 centímetros, com outro tipo de montagem. Um telescópio de 1 metro, e um telescópio de 1,5 m. Então, todos esses vão ser colocados até 2030 no sítio do APD, né? O primeiro que deve ser colocado é esse, que ele tem uma montagem que a gente chama autoazimutal, que é diferente da montagem dos telescópios que estão atualmente lá no APD, que são montagens equatoriais. Então, são montagens que são parecidas com o que você tem no SOAR e no Gemini, e que permite com que ele ocupe um espaço físico muito menor. Então, mesmo ele sendo um telescópio maior do que os de 60 centímetros que tem lá no sítio, né, ele vai ocupar muito menos espaço físico por causa dessa montagem dele. Assim. Então, esse já está comprado, já está. Eu não tenho tempo para. Ele já está encaixotado, deve ser começada a construção da cúpula esse ano já. E aí depois tem esses de 1 metro, que também deve ser colocado em breve, e o ponto principal dele é fazer também fotometria, e também uma polarimetria. Ele vai fazer um survey polarimétrico das estrelas do hemisfério sul, junto com esse outro telescópio equatorial de 80 centímetros, e que isso é algo que não tem paralelo ainda no mundo, que é um survey de polarimetria de objetos em grandes áreas do céu, assim, continuamente, né? Então, isso seria algo que seria interessante fazer no APD, porque o APD voltaria a ter uma relevância maior também. E aí tem esse telescópio de 1,5 m, que vai ser o telescópio que, a princípio, vai ter aquele espectrógrafo de alta resolução eSharp, parecido com o Stellis, que vai ter no SOAR agora. Então, então é isso. Aí vou passar para frente, porque senão o tempo já está quase acabando, né? Então... Mas se você quiser falar, pode falar, não tem um tempo pré-estabelecido, não. Ah, é? Uhum. Ah, não, mas aí... mas acho que eu vou continuar daqui, então. Aí,
Então, essas são mais ou menos como vão ser as cúpulas, né? Ele vai ter uma nova... Essa sala de controle vai ficar no prédio principal do telescópio de 1,60 m, e ele vai controlar os técnicos, os assistentes noturnos vão ficar tudo nessa sala e só vão nas áreas menores quando for realmente necessário, né? Então, aí, por fim, então, vou falar como você faz para pedir tempo no telescópio, né? Os astrônomos que estão vinculados a instituições brasileiras, eles podem solicitar a observação pelo meio de um processo de alocação de tempo que é padrão lá do LNA e que ocorre 2 vezes por ano. Se você quer fazer observações entre 1º de março e 31 de agosto, você faz o pedido até final de outubro. E se você quiser fazer observações de 1º de setembro até 28 de fevereiro, você faz o pedido até 28 de abril. Aí o timing não está muito legal agora, porque justamente a finalização de pedido de tempo para o próximo semestre é depois de amanhã, né, no dia 30. Então, se alguém quiser fazer e não tiver começado, tem 2 dias aí para tentar fazer alguma coisa. Então, em janeiro, por causa das condições climáticas, do histórico de condições climáticas assim, que tem lá, em geral, nada funciona, então não adianta. Se você tiver um objeto que você só pode observar, ou um evento que só vai ser observado em janeiro, não dá para pedir para observar no APD, porque o APD fica fechado, né? E também tem programas de longa duração que, historicamente, você podia pedir para fazer esses surveys e tal, no próprio APD, e que, por enquanto, eles também estão cancelados, por causa dos novos telescópios que vão ser mais dedicados a isso, então espera-se que, em breve, a gente possa voltar com esses programas aí. E aí, além disso, você pode fazer os professores de universidades também, e grupos interessados podem fazer solicitações de treinamento educacional para estudantes e tal. E essas datas, elas também agora elas estão bem fixadas, assim. Você tem que primeiro esperar sair a grade das observações científicas, né? E aí você, dependendo do semestre que você quer observar, tem essas datas aí que são fixas para você fazer os pedidos de treinamento, que são 1º de janeiro a 28 de fevereiro para o semestre que vai até agosto, e depois de 1º a 15 de agosto para o semestre que começa em setembro e vai até fevereiro. Então, e já diversas universidades, institutos de pesquisa de todo o país já participaram desses processos, tanto de fazer pedidos tanto científicos quanto de treinamentos, né? Então, isso é algo que o LNA faz com bastante, assim, já faz há bastante tempo, e muito bem, então estão todos convidados também a participar, se vocês querem. Aí, em geral, a parte do sítio lá, né, de hospedagem, alimentação, quem cobre é o próprio LNA, e aí vocês ficam a cargo, basicamente, do transporte até lá e tal. Então, no site tem todas essas informações melhor colocadas, assim, né? Vocês podem olhar depois. E aí, isso aqui são algumas turmas do Paraná que já participaram de treinamento lá no APD, né? Então, teve uma turma da UEPG em novembro de 2022, depois teve uma daí da UTFPR em julho de 2023, né? Com o professor Rubens e tal. Depois teve uma outra de estudantes da UEPG, em 2024, e outras de estudantes do Caltech, da UTFPR, com o professor Alexandre Toto, que foi em agosto de 2024. E aí tem esse evento também para o público em geral, que chama Portas Abertas, ele ocorre em geral uma vez por ano, e em geral é final de agosto, começo de setembro, até final de setembro, por aí. E tem que ficar alerta também na página do LNA, que eles soltam a data certinha, meio por volta de julho, assim, quando que vai ocorrer. E esse isso é aberto para todo mundo participar, é um dia inteiro, e
começo da noite, dá para participar, fica sempre muita gente, e é legal. Acho que para pessoal de universidade, alunos, é melhor tentar fazer um pedido de treinamento, que você tem mais acesso à instrumentação, mas para o público em geral é legal também. Se vocês tiverem alguém que gostar de ir para lá e tal, pode ficar atento para fazer esse pedido. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigado aí. Então, eu espero que tenha sido claro, que deu para entender alguma coisa, e estou aberto aí a perguntas que vocês quiserem fazer.